pra gente o que é o diabetes exatamente. Ele descreveu Foi muito bonito, né, esse exatamente relato, eu nem sim. sabia que você tinha tido isso. E Foi ele muito bom. descreveu exatamente como a maioria das pessoas descobrem o diabetes, numa crise de Uhum. descompensação, com quadros que são muito clássicos, que o médico fala de poliúria, polidipsia, polifagia. Ele só não descreveu aqui a fome, mas estava no contexto. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é uma doença silenciosa, Uhum. na maioria dos casos. E hoje, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tem uma responsabilidade enorme nesse contexto de que não, o diabetes não é é uma doença do tratamento faz parte do tratamento do endócrino, não é uma doença do Sim, endócrino, mas o diagnóstico é do profissional de é saúde. médico, exatamente. Todo mundo tem que, a partir de uma certa idade, pacientes com sobrepeso, pacientes com história de diabetes na família, tem que ter, pelo menos uma vez por ano, uma dosagem de uma glicemia para entender. Então, o diabetes é quando ou você nasce com questões genéticas ou questões de imunidade, que aqui a gente tem alguns tipos de diabetes, ou ao longo da sua vida você vai exaurindo uma glândula do seu corpo que se chama pâncreas e que é produtora de insulina. Então, você pode, ou o teu pâncreas não produz insulina, e você nasce com Que isso, seria diabetes tipo 1. o tipo 1, que é 10% da população, ou a grande maioria, hoje a gente tem as sociedades mudando, classificações de diabetes, podendo falar de até 5 tipos de diabetes diferentes, mas classicamente o tipo 1, que é essa que a gente falou, diabetes juvenil da criança, né, o Geralmente ali adolescente, 7, 6 anos, exatamente, até começa. a adolescência Aham, e adulto muito muito jovem, jovem. que é um diagnóstico mais tardio, ou o diabetes tipo 2 com todas as suas subgrupos ou divisões que se chama, que você tem uma insulina, mas ela é insuficiente. E ao longo do tempo, você pode ter doenças autoimunes que também atacam essas células do pâncreas, ou seja, a sua própria imunidade para de reconhecer aquele pâncreas ou aquelas células do pâncreas como algo que seja dele e ataca ele. E aí você tem a destruição dessas células beta do pâncreas que produzem insulina e você passa também a ter a questão da redução. Então, todo o mecanismo do diabetes está relacionado à deficiência da insulina ou à resistência periférica dos tecidos à insulina. Uhum. Com isso, os teus tecidos que usam glicose passam a ter resistência a, a essa insulina e a sensibilização de trazer glicose para dentro do tecido. Então, aí, com isso, você consegue, hoje em dia, com os exames mais modernos, identificar o indivíduo antes do diabetes, né? O resistente à Que a gente insulina, chamaria de resistência resistência à insulínica. insulina, que é o pré-diabetes, e Uhum. que, se bem tratado, a pessoa cura, a pessoa não vai ter diabetes. Então, o diabetes tem a ver com deficiência de produção ou resistência à ação da insulina nos tecidos, e aí a glicose vai começar a aumentar no sangue. E como a gente está falando, o grande problema é que a maioria das vezes, até um momento de descompensação como a do Babu, as pessoas não identificam. Só que veja, o Babu já estava com sinais muito claros, bebendo litros d'água por dia, urinando litros, acordando à noite para urinar. Ele só faltou dizer que se ele não tocasse bem a descarga, tinha formiga. É Isso é verdade, um Aham. clássico. é Isso é um clássico. verdade. Nossa, tem formiga agora na privada depois que eu urino. Então, isso é um clássico. E Que vontade tem de tanta comer. glicose que É, acaba É, saindo no vontade de saindo comer pela xixi. mesmo. urina, exatamente. Então, mas quando chega nessa parte do Babu, de fato, assim, é um choque para ele, porque ele tinha indicação de CTI, ele tinha risco de morrer. Então, o que a gente quer hoje é, primeiro, que os indivíduos que a gente possa prevenir o diabetes não tenham, ou que se o diagnóstico faça, quanto mais rápido você faz o diagnóstico e começa um tratamento, melhor a qualidade de vida desse diabético.